Muito bom dia, estamos começando aqui o podcast Doses Milionárias. Pós-carnaval, vamos abrir aí com o quadro Ciendo Saudável e afinal de contas, quem é que não quer desfilar um corpo mais bonito, não é mesmo? E o tema de hoje vai ser sobre cirurgia plástica. E quando eu falo de cirurgia plástica, eu também falo sobre saúde, porque saúde também é bem-estar. E um dos pilares da saúde tem a ver com emoções, relacionamentos, como você se relaciona com você e com os outros. E um corpo mais bonito, mais equilibrado, com certeza facilita tudo. E temos hoje a honra de trazer para o podcast hoje o quadro Ciendo Saudável, que é um oferecimento da Clínica Ciendo Endocrinologia, Dr. Augusto Gurgel, que é cirurgião plástico e está hoje aqui para conversar com a gente. Muito bom dia, Augusto. Bom dia, Polly. Um grande prazer estar aqui, né? Depois de muita tentativa, né? Tentativas aí com as nossas agendas, mas deu tudo certo e é um grande prazer estar aqui. Que bom, gente. Vocês não têm ideia de como foram as negociações para trazer aqui o doutor Augusto, para a gente conseguir coincidir aí as agendas, porque afinal de contas, quem planeja uma cirurgia plástica é, na verdade, uma realização de um sonho e muitas vezes isso com meses de antecedência. Então, se você pensa em fazer uma cirurgia plástica, com certeza é algo que você vai planejar e vai marcar muita antecedência, mas de qualquer forma é um grande prazer. E doutor Augusto Gurgel, que eu conheço principalmente a esposa maravilhosa, a doutora Ana Carolina, um beijo para você, se estiver escutando a gente, conheço toda a família e eu acho que antes de mais nada, quando a pessoa quer fazer aí uma cirurgia plástica, ela vai começar ali pela escolha do cirurgião e que nada mais é do que você detalhar ali quais são as suas prioridades na sua cirurgia e você ter tanto como prioridade um conhecimento técnico, né, do seu profissional que você está escolhendo, mas também um conhecimento ali de empatia, que eu acho que na nossa área como médico isso é fundamental, essa capacidade que para alguns é um dom, né, de se colocar no lugar do paciente. A gente sabe que o cirurgião plástico, ele é, além de médico, ele é também, de certa forma, um artista, e eu como sua fã, vendo os seus resultados, eu vejo que é realmente uma verdadeira obra de arte você fazer uma cirurgia, esculpir ali um corpo mais bonito, e é fundamental também para quem vai estar nesse local, né, de paciente para fazer a cirurgia, ter essa segurança, ter a noção de que o profissional é aquele que vai se colocar no lugar, que vai ser, de certa forma, detalhista, porque, querendo ou não, cirurgia plástica requer isso, esse perfeccionismo, essa priorização dos detalhes, porque isso faz toda a diferença numa cirurgia, né? E aí eu quero agradecer hoje a sua participação. E antes de falar aí sobre cirurgia plástica, que hoje o nosso tema é cuidados antes e depois, fala um pouquinho pra gente sobre a sua história, quem é aí Augusto Gurgel, que já começou bem antes. Eu sei que tem inspiração envolvida para se tornar médico, né? Tem um histórico familiar aí de medicina na família. Como foi para você se tornar médico? O que você levou em conta quando decidiu por esse caminho da cirurgia plástica? A medicina sempre esteve presente na minha vida, né? Minhas primeiras lembranças da infância já são com meu pai, né? Com meu pai que infelizmente faleceu, mas é uma memória muito viva, né? Desde dos meus primeiros anos de vida, ver meu pai vindo de jaleco, né? Eu emociono só de falar no meu pai, mas assim, com certeza foi uma grande inspiração para mim. Eu via aquilo, né? Eu via ele ajudando as pessoas e eu via ele como cirurgião, ele adorava apresentar aulas, então a gente via os slides. Mesmo quando criança, a gente ficava espantado com aquelas imagens, assim, e isso fez parte do meu dia a dia, essa questão do plantão, meu pai de plantão, e eu achava isso muito, muito bonito, né? E você já começou, então, na infância, já pensava em ser cirurgião? Já pensava em ser médico? Na infância eu já pensava em ser cirurgião, né? Eu pegava a tadinha da minha irmã tinha umas bonecas, e eu adorava fazer cirurgia nas bonecas. Olha só, curiosidade aí sobre a vida. Que isso, muito legal. Aí a minha irmã chegava e falava assim, mas Augusto, como é que você cortou minha boneca? Eu falava, mas Juliana, qual culpa eu tinha se ela estava com apendicite? Aí eu ia nessa, então eu adorava, assim, eu tinha... desde sempre, eu sempre acreditei que ia ser médico, né? E achava que ia ser cirurgião baseado, né, em ter meu pai como um grande exemplo, né? Meu pai foi o grande exemplo da minha vida, né? Então, eu quis seguir os passos dele. Depois também encontrei vários cirurgiões, meu sogro, por exemplo, né? É uma pessoa também que me inspirou e me inspira até hoje, né? Então,
Então, assim, foi nesse caminho. Entrei na faculdade de medicina e me apaixonei pela medicina. Você tinha quantos anos quando você entrou na faculdade? Eu entrei com 18 anos. Com 18 anos. 18 anos. Entrei na Universidade de Brasília. Vi minha irmã tentando medicina primeiro, né? Ela super esforçada, fazendo cursinho. Doutora Juliana Gurgel também, Juliana que também Gurgel. já é uma convidada para a gente conversar, que é proctologista, né? Exato, excelente profissional também, super humana, tem muita empatia com os pacientes, adora consultório, adora saber as histórias das pacientes também. A gente tem muito os mesmos princípios, a mesma filosofia no consultório, né? Então, eu vi minha irmã com um trabalho árduo aí para passar em medicina. Na época só tinha o UNB. Só tinha o UNB. E aí, ela conseguiu passar e depois de vários cursinhos, aí eu falei, nossa, eu vou estudando antes. Aí eu consegui ser aprovado pelo PAS. No final do 3º ano, aí já emendei com a medicina na UNB, adorei, né? Fiz grandes amigos, né? Na UNB a gente tem as turmas de medicina, né? Eu sou da turma 77, que são amigos que a gente leva para a vida toda. Sim. E foi muito bom, né? Inclusive até para a vida toda mesmo, né? Exato. Quando a gente fala de Ana, né? De Aninha. Exatamente. Minha esposa é da minha turma de medicina, da turma 77, lá da UNB. E a gente tem essa relação, essa união linda aí. Tivemos 2 frutos, né? Que sou super apaixonado, fã. Maravilhoso. São meus filhos pequenos, né? O Oscar e o César. E isso acaba que dá também um sentido para a prática médica, né? Você ter uma família, eu acho que de certa forma, eu vejo muito isso em você, de certa forma, uma gratidão pela vida, né? O que tem de bom e nada como poder, de certa forma, passar isso para os pacientes também, né? Que a gente, graças a Deus, ter essa possibilidade de ter uma formação boa e vir, no caso de uma família que também é uma família que é como uma fonte, né, de aprendizado para como lidar com as pessoas e aí passar isso adiante, e eu acho que é isso que os pacientes percebem, né, é um diferencial hoje em dia. O paciente, quando entra no consultório, ele vê esse olhar diferenciado que ali, mais do que um médico, tem uma pessoa que se coloca no lugar e se preocupa com sentimentos, porque eu acho que isso também é importante, né? A gente, quando fala de cuidados no pré-operatório, eu imagino que faz parte de uma avaliação pré-operatória você conhecer ali, de repente, o paciente que está na sua frente. E talvez, assim, com a sua experiência mesmo, já ser capaz de avaliar se essa pessoa está preparada ou não para a cirurgia. E aí, como é isso? Como é que você faz essa avaliação? Eu sei que, falando de cirurgia plástica, você estudou muito para isso, né? Você acabou saindo de Brasília também para seguir nos estudos de cirurgia plástica. Você acabou fazendo residência médica fora. Em São Paulo, foi. Eu fiz... então, terminei minha formação de medicina na Universidade de Brasília. Aí fiz cirurgia geral também na Universidade de Brasília. E depois fiz cirurgia plástica na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. É um local também muito acolhedor, que tenho grandes amigos, a gente tem grupos de discussão, de casos. Me orgulho bastante da minha formação. E o que você falou, acho que concordo plenamente, né? Assim, quando a paciente vem até nós, tem toda uma história, tem toda uma família envolvida, é interessante ter esse conhecimento. A gente procura saber exatamente o que a paciente acha dela mesmo e o que ela quer, né, naquela cirurgia, né, os riscos envolvidos, né? Então, a gente opera muito pacientes que tiveram seus filhos e estão com alterações do corpo após a gestação. Tudo isso a gente tem que levar em conta, né? A criança está com quantos meses de idade, se ela vai poder carregar a criança. Sim. Após uma mamoplastia, uma inclusão de prótese, por exemplo. Então, essa história da paciente realmente faz muito sentido na cirurgia plástica. Além disso, né, essa questão também, né, que está muito relacionado com a endocrinologia, né, a gente tem muitos pacientes em comum, né, eu sou grande amigo de muitos endócrinos, né, e a gente tem a gente trata das mesmas pacientes, isso eu acho muito legal. E hoje eu acho, não sei, falando aqui da cirurgia plástica, eu vejo que evoluiu muito a endocrinologia nesse sentido, né?
o tanto de ferramenta que a gente pode dar para paciente para melhorar a questão de peso, né? Essa luta que existe com o peso. E hoje em dia a medicina acho que tem muito mais ferramentas, né, Polly? Sim, eu vejo que é um desenvolvimento que eu acho que a parte estética, né? Porque interessante que você falando sobre isso, que a gente trabalha junto, existem perfis diferentes que me procuram, por exemplo, quando buscam emagrecimento. Aí tem aquela pessoa que às vezes é o oposto da cirurgia plástica, né? Aparentemente, né? Que num princípio chega assim para mim e fala assim, olha, eu vim aqui, mas eu só quero saúde. Eu só tô vindo aqui porque eu sei que é importante, meus exames, mas eu estou tranquila, não tenho pressa. E essa paciente hoje, com o avançar que a gente tem da medicina, da visão sobre o que é o processo de emagrecimento, que a gente sabe que está envolvido a saúde, sim, mas quando a pessoa chega para mim e fala que é só saúde, eu já sei que vai ser um trabalho um pouquinho maior. Por quê? Porque em algum momento ela vai ter que ligar também para a estética. Então, acho que é nesse momento que a estética é muito útil, porque existem limites. Eu acho que nem é tão saudável a mulher não se interessar pela estética, mas o exagero também não é bom, né? Quando a mulher liga só para a estética e não liga para a saúde, mas a gente quer encontrar um caminho do meio em que as mulheres ou homens que procuram esses tratamentos estéticos, eles entendam o que está por trás, né? Que eles valorizem todo o processo e entendam que é uma forma do corpo se comunicar, sim, a beleza, as curvas. A gente sabe que existe uma relação entre gordura abdominal e saúde. Então, se aquela circunferência abdominal está aumentada, por mais que não seja o foco a estética, a gente sabe que é o corpo se comunicando e dizendo que pode melhorar. Então, tem esse detalhe também. E aí eu imagino que quem te procura mais está numa fase realmente que busca, né, essa visão. Até eu acho que do processo, você falou da questão das mães que após os filhos querem cuidar do corpo, as mulheres e homens que envelhecem também têm uma identificação maior com o corpo de antes ou com a face de antes. E aí até começando pela questão facial, eu sei que você opera a face também, né? Opera. E aí como que avalia isso? Eu imagino que existe uma faixa etária predominante, talvez com mais de 50 anos, ou se isso está mudando também, que eu sei que o procedimento cirúrgico para a face tem evoluído muito. Então, qual que é o perfil das pessoas que te buscam mais para a cirurgia de face? Quais são os cuidados que elas têm que ter e se é de fato importante a mulher também ter os cuidados pessoais com a pele? O que faz diferença? O que você avalia nessa qualidade de pele, no resultado, tanto de cuidados antes e após a cirurgia de face? Realmente, eu acho que a cirurgia de face, ela está cada vez mais comum, está ganhando um público maior, né? Então, antes a gente via só pacientes com uma idade mais avançada, mas atualmente a gente vê pacientes cada vez mais jovens procurando a cirurgia de plástica facial. E eu acho que isso tem muito relação com a busca pela naturalidade dessa cirurgia, né? Então, antes a gente via com essa cirurgia com muito mais estigma, né? Às vezes uma alteração do canto da boca, alteração do lóbulo da orelha que ficava repuxado. Isso era técnica diferente? Isso era técnica, era conceito, era abordagem do rejuvenescimento, né? Então, a gente, quando eu falo a cirurgia plástica, há um tempo, acreditava que iria melhorar o rejuvenescimento da face apenas esticando a pele. Então, a cirurgia baseava-se num descolamento amplo da pele e uma grande tração da pele. Só que o envelhecimento, ele não é simplesmente pela flacidez da pele. Então, você não vai simplesmente tratar esse envelhecimento tracionando a pele. Isso causou alguns estigmas da cirurgia plástica de face que até hoje a gente paga por elas, né? Então, as pacientes chegam ao meu consultório e eu sou agraciado nesse quesito, porque a grande maioria das minhas pacientes, elas vêm por causa de outras pacientes, né? Indicação. Então, ela vem por indicação, porque... De alguém que já fez, gostou. Foi exatamente, né?
Então, isso aí eu acho que é uma grande vantagem nos dias de hoje. Ela vem mais segura, talvez, Vem né? mais Porque segura. já tem uma pessoa próxima que teve um bom resultado, então ela confia. Exatamente. Lá na recepção do meu consultório é comum as pacientes falarem, doutor, eu encontrei fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Eu comecei em Lusiânia, né? Então, isso aí também trouxe um público grande em Lusiânia, as pessoas se conhecem. Mas voltando à cirurgia de face, a gente paga um preço por isso, porque antes foi feito um tratamento em que se só tratava por meio de tração de pele. E a gente observou que o envelhecimento, assim como você falou, tem características da superficialidade da pele, então essas pequenas rugas, né, elas tendem a aumentar com o tempo, principalmente em paciente que teve muito exposição ao sol ou tabagistas. Tem alterações de volume também, né? Então a gente tem uma tendência a ter atrofia do esqueleto, tem atrofia dos coxins gordurosos, né? E tem alterações de flacidez da pele. Então a gente não pode tratar a face como se fosse somente flacidez de pele, sim tratar tudo. Então habitualmente a gente faz um reposicionamento das estruturas profundas, né? Aí tem uma técnica que realmente revolucionou, na minha opinião, que é uma técnica do Deep Plane, né? Que a gente trata fazendo um rearranjo das estruturas profundas e depois tira o excedente de pele sem tracionar essa pele, então sem deixar estigmas. Junto com isso, a gente pode fazer um laser de CO2, né? A gente tem uma associação muito grande com os profissionais da dermatologia que melhoram a qualidade da pele, né? Fazer preenchimentos, aproveitar que a paciente está anestesiada e usar a gordura da própria paciente para fazer preenchimentos em locais que tem algum grau de atrofia, afundamento. Esse preenchimento hoje em dia é comum ser feito? Extremamente comum, durante a cirurgia. Com a gordura da própria paciente? Com a gordura da paciente. Quando a gente está no centro cirúrgico, é muito bom, a gente consegue volumes maiores, então 5, 6, 7 ml, de um produto que é da própria paciente, né? Então, não existe chance de ter nenhum grau de rejeição, vamos dizer assim. E a gente consegue colocar esses locais, às vezes mais profundos, que seria muito difícil de a gente fazer no consultório. Então, no consultório é muito mais prático fazer o ácido hialurônico, né? Então, não precisa colher, não precisa preparar aquela gordura. Agora, no centro cirúrgico é bom a gordura, né? A gordura, além disso, ela tem as células totipotentes que melhoram a qualidade da pele, né? Isso aí são estudos iniciais, mas tudo indica que haja uma melhora além da questão do próprio preenchimento em si, né? Então, existe um processo ali inflamatório, como se fosse um bioestimulador natural. E esse preenchimento, ele é relativamente recente? Por exemplo, na época da sua residência, isso já era feito e foi evoluindo? Houve mudanças de lá para cá? Esse preenchimento com gordura, né? A lipoenxertia, a lipofilling, ela existe na cirurgia plástica há algum tempo. Só que a grande questão, por exemplo, na cirurgia de face, é meio que o entendimento do envelhecimento. Então, com isso, a gente sabe que hoje há áreas que tiveram redução de volume. Então, por exemplo, essa área aqui ao redor dos olhos, né? As pacientes mais velhas, a maioria delas fica com aquele olhar encovado, né? Isso é por quê? Por causa de uma atrofia na parte de coxins gordurosos e também uma atrofia óssea. Também na região do sulco nasolabial. Então, a gente fez vários estudos e a gente observa, por meio de tomografias e ressonâncias, que existe uma atrofia óssea e gordurosa dessas regiões e a gente consegue melhorar com a enxertia de gordura. Então, a enxertia de gordura sempre existiu, mas a grande questão é a nossa interpretação do envelhecimento da face. Entender melhor o processo de envelhecimento e como, de certa forma, trazer de volta à mulher aquele aspecto de jovialidade, natural. Exatamente. Em que a mulher é ela mesma e não está se tornando outro rosto. Pronto, né? Você tirou uma frase que eu uso no meu consultório, né? Então, eu até peço para as minhas pacientes para virem com uma foto de como ela era há 15, 20 anos. Isso eu aprendi quando eu fui visitar um cirurgião excepcional, né, lá nos Estados Unidos, o Gerald O'Daniel. Achei um cara impressionante, uma pessoa de super bom trato, nos acolheu super bem,
cirurgião super renomado, Uau. né? Me acolheu lá com... Eu super inexperiente, 1 ano de cirurgia plástica, Uau. me trouxe pro jantar na casa dele e eu via ele fazendo isso. Ele, poxa, eu quero deixar você mais próxima do que você sempre foi e não tornar uma pessoa diferente. Uhum. Então, essa questão do preenchimento, por exemplo, isso muda muito de paciente para paciente. Então, tem paciente que merece um volumezinho no queixo, tem paciente que merece um volume na região malar. Por outro lado, tem paciente que tem muito volume e que a gente tem que tirar volume. Então, essa análise individualizada que é um dos trunfos da cirurgia moderna de face, por exemplo. Entendi. E essa diferença também com relação a cirurgias, né, mais de abdômen e até falando agora de mamas, essa avaliação inicial, esse cuidado antes da cirurgia, porque existe o que a mulher muitas vezes hoje, né, nos tempos atuais a gente percebe que existem tantos recursos da cirurgia plástica, mas existem os recursos digitais também, como filtros de Instagram, que a mulher já se vê também sozinha em casa com o nariz mais bonito, com o rosto, às vezes com um outro aspecto, e que ela busca reproduzir isso talvez de forma permanente com a cirurgia. Então, em algum momento vai ter que aliar a expectativa dela de resultado com o que de fato, tecnicamente, é possível. E aí você vê isso como um desafio, e eu falo também até do ponto de vista de mulheres que muitas vezes estão insatisfeitas com o corpo e querem um resultado já com a cirurgia plástica, assim, sem antes passar por um processo, e aí eu falo do processo mesmo de emagrecimento, em que a mulher já pensa, bem, se eu já estou acima do peso, por que não fazer logo a minha cirurgia, fazer uma lipoaspiração, para que passar por esse processo de emagrecimento se eu já posso ir direto na cirurgia e depois eu me cuido? Como que você vê esses cuidados antes da cirurgia, tanto falando para a mulher que tem uma visão já da tecnologia digital, de como poderia ficar, e aí ela gera uma expectativa. Como que você, na sua prática médica, você alinha isso, né, entre a expectativa e o que é realmente possível? Eu acho um ponto bem interessante, é um ponto que a gente observa no nosso consultório, assim, diariamente, né? Então, e eu tenho 10 anos como cirurgião plástico, e eu passei por várias fases, assim, né, no meu entendimento. Então, assim que eu me formei, toda paciente que chegava ao meu consultório, eu queria melhorá-la. Então, eu partia do princípio de que se a paciente estivesse um pouco acima do peso, eu ia fazer a cirurgia plástica e isso daí iria dar um grande incentivo para a paciente melhorar. Ia ser um gatilho. Ia ser um gatilho, né? Hoje, eu penso assim também, mas eu acho que eu espero um certo início da paciente. Então, a paciente chegou ao meu consultório, chegou um pouco acima do peso. Mas se ela está no meu consultório é porque ela quer mudar, ela quer uma mudança, eu vejo isso, né? E a maioria das pacientes, elas engatam, né, nessa melhora. Então, eu encaminho para a endocrinologia, por exemplo, e elas já começam o tratamento e permanecem, né? Então, eu acho que tem essa questão, assim, que está e hoje, conforme eu falei, com o avanço da medicina, a gente consegue dar isso para a paciente, a gente consegue ajudar a paciente, porque às vezes a paciente precisa realmente de uma ajuda. Então, a paciente emagrece um pouco, a gente faz a cirurgia, melhora mais ainda, e a paciente continua em acompanhamento. Toma gosto, né? Por cuidar do corpo. Exatamente. A gente tem uma paciente, Polly, incrível, né? Que ela estava com muita flacidez, e ela é uma paciente exemplar. Ela estava com muita flacidez, acima do peso um pouco. Começou o tratamento com você perdeu muito peso. A gente fez uma cirurgia muito legal nela e ela continuou. Você vai ligar para ela toda semana, ela vai à academia 3, 4 vezes a semana, antes, coisa que ela não fazia. Então, ela tá super, assim, mudou a vida dela mesmo. Baseado, assim, chegou no nosso consultório querendo fazer uma abdominoplastia. E essa abdominoplastia trouxe muitas mudanças para elas e melhorias no questão não só estético, como de saúde, como de autoestima. Então, isso aí eu vejo
que hoje a medicina, a endocrinologia avançou bastante nesse sentido. E aí traz a ideia de que nós médicos somos nada mais do que facilitadores, né? A mulher ou o homem que procuram um tratamento médico, seja estético ou não, eles têm dentro deles já esse desejo de mudança e que eles já sinalizam que têm uma certa dificuldade em atingir o resultado que eles gostariam sozinhos, e a partir disso, os médicos, né, que estão abordando essa questão podem ser facilitadores de ver, como você falou, ter um olhar de que, às vezes, além do que a própria pessoa tem, porque às vezes naquele primeiro momento ela te procura só pensando na cirurgia. Exato. Mas você já consegue olhar além e pensar, bom, isso aqui pode ser a grande virada, né? Não só aquela visão de que o estético, somente o estético não é bom, porque às vezes esse é o caminho que a pessoa trilhou e cabe ao médico que está ali, está junto, apoiar a mudança como um todo. E aí eu sei que você no seu dia a dia você faz muito isso. Eu não sei se ainda continua assim, mas até bem pouco tempo tinham pacientes que operavam com você e iam todo mês lá no seu consultório, parece que é eternamente sendo acompanhados. Eu falei, mas como assim? Às vezes eu já estava lá, porque eu também sou paciente do Dr. Augusto, estou ali no consultório e a pessoa operou há anos e está ali todo mês, parece que vira fã junto também. Exato, E como é isso? Esse é um cuidado também que você tem no pós-operatório de acompanhar esse resultado de perto? São várias questões aí. Primeiro, assim, é muito comum que a minha paciente se mantenha no meu consultório para fazer outras cirurgias. Então, eu já fiz várias cirurgias combinadas, a famosa cirurgia tripla, abdômen, lipo e mama, mas hoje em dia não é um procedimento que eu recomendo por questão de segurança. Então, a nossa meta, para a gente ter a maior segurança possível, é que a gente tenha uma cirurgia cujo planejamento seja 6 horas. Então, a gente planeja para uma cirurgia de 6 horas. O máximo seria 6 horas. Pode passar um pouco? Pode passar, mas assim, o planejamento é esse. Então, eu não vou entrar no centro cirúrgico fazendo abdominoplastia, lipoaspiração e mastopexia com prótese, porque eu tenho certeza que isso daí vai durar mais que 6 horas e com isso a gente vai aumentar as chances de complicações, né, do tipo tromboembolia, infecções. Então, não é o objetivo. O objetivo é que a paciente faça a sua cirurgia e a maioria vem lá, por exemplo, o paciente que já teve seus filhos, a maioria prefere melhorar o abdômen e a mama na primeira cirurgia, depois fazer uma lipo, aí depois fazer uma cirurgia de face, depois fazer uma cirurgia de pálpebra. Então a paciente realmente, ela vai ficando no nosso consultório. Interessante, né? Isso, porque é natural, o processo de envelhecimento não para, né? Exatamente, e a paciente vê aquela cirurgia como um pós-operatório mais confortável, mais tranquilo, então ela vê que é tranquilo fazer, e aí a gente vai fazendo as outras cirurgias. Então isso é uma questão. A segunda questão é que eu gosto de acompanhar também a evolução cicatricial. Cicatriz, Poli, é um ponto de interrogação. Ninguém sabe como vai ficar a sua cicatriz após uma cirurgia plástica. Então a cicatriz ela pode ficar hipertrófica, queloidiana, pode ficar atrófica, ela pode ficar hipocrômica, hipercrômica, pode ficar com pouca cor, com muita cor. E a gente só vai saber disso depois de mais ou menos 9 meses a 1 ano. Uau! E às vezes a gente perde o time se a gente não acompanhar. Então a paciente evolui para uma cicatriz hipertrófica, queloidiana, que talvez se a gente fizesse medidas, né, isso aí não iria acontecer. Então por isso esse é um dos motivos que eu peço aí um acompanhamento mensal e aí a gente dá alta, né, se a paciente não for fazer outra cirurgia, porque isso é muito comum, né? Toma então, gosto, né? Toma gosto. E também tá no planejamento, né? A paciente quer fazer 3 cirurgias. Eu falo, não faço. Aí depois a gente deixa uma 3ª cirurgia para depois. E aí, então, eu dou alta para a paciente quando eu vejo que aquela cicatriz vai evoluir super bem. Quando eu não vejo, que acontece isso em aproximadamente 5%, 10% dos pacientes, a gente já programa um refinamento de cicatriz, que é um procedimento que a gente faz com anestesia local, né? Então, tem essa questão. Então, tem a questão de que a maioria das pacientes vai fazer um outro procedimento depois, né? E tem também as pacientes que continuam fazendo botox, preenchimento. E tem essa questão de que eu gosto de ver a cicatriz aí até aproximadamente 6 meses de cirurgia.
Ah, entendi. Porque esse cuidado é um detalhe que eu não sabia, assim. Não sei se é uma prática comum na cirurgia plástica isso, mas é um detalhe que deixa a mulher muito segura, né? Eu acho que existe um envolvimento ali no início, até a necessidade de apoio da família para poder fazer uma cirurgia, porque a gente vê muitos outros lados, né? A gente está falando muito do resultado que a gente costuma ver, que é um resultado muito bom, mas infelizmente a gente tem também, de certa forma, é um certo fantasma para muitas pessoas que vão fazer a cirurgia plástica. Às vezes a história, né? Às vezes acontece um caso ruim, às vezes uma má prática médica, e que isso gera, né, uma insegurança e uma falta de confiança com o procedimento cirúrgico, e que se a mulher se sente mais amparada nesse aspecto, isso até facilita. Eu acho que ter essa confiança antes da cirurgia, talvez até o emocional fica mais fortalecido para que esse resultado cirúrgico seja um resultado melhor, porque às vezes existe uma pressão da própria família de não querer, e às vezes eu entendo que existem pessoas que operam e não falam para a família, né, de repente fala assim, vou fazer uma viagem, e ali vai e faz suas cirurgias, até por um receio de julgamento com relação a se submeter a um procedimento estético. E aí, sabendo da evolução da medicina, que ainda mais desse cuidado que de repente, não fazer quando houver aumento de risco, né? E eu acho que isso é muito individual, de avaliar de pessoa para pessoa quais são os riscos que estão envolvidos. Mas, por exemplo, essa relação que eu acho que é uma dúvida que muitas mulheres têm, essa questão da maternidade, né? A mulher, a gente sabe que ali os 9 meses de gestação, e às vezes aquela fase pós-parto, em que a mulher se dedica muito aos filhos, e aquele período, às vezes, por algum motivo, ela acaba descuidando mais do corpo, ganha muito peso, e às vezes tem aquela necessidade de fazer, digamos, uma reforma, né, como um todo, e a mulher chega com aquela expectativa de fazer no mesmo ato cirúrgico mama e abdômen e tudo que for possível, com a ideia de que resolva logo o problema. Mas é interessante que ela saiba que isso também aumenta os riscos, e talvez planejar esse acompanhamento não apenas temporário, mas como permanente, de estar se cuidando e se preparando melhor para as próximas cirurgias. E ainda mais que é quando você alia não só o cuidado estético, mas como o cuidado de segurança com a saúde mesmo, da mulher sair bem da cirurgia, que eu acho que isso é uma satisfação muito grande. Eu acho que para qualquer cirurgião ter essa segurança de que valeu a pena. Eu imagino que a sua prática médica talvez reforça essa necessidade de ter esse cuidado a mais, porque vale a pena fazer uma cirurgia planejada, com um tempo limitado, para a própria segurança da paciente. Você vê isso, que hoje é um diferencial. Então, talvez as mulheres que te procuram, das pacientes que te procuram, de já ter como característica, olha, o doutor Augusto é mais cuidadoso, ele, né, porque às vezes, de repente, ela já passou por outras visões que queria propor ali uma cirurgia e talvez não percebeu tanta confiança e segurança com relação ao resultado, né? Com certeza, Polly, assim, é o que eu falei, assim, a maioria das minhas pacientes são pacientes que foram indicadas, né? A paciente viu a cirurgia da amiga, viu como a amiga foi cuidada, a amiga, parente, e vai ao meu consultório. Ela já sabe que eu não faço grandes cirurgias, ela já sabe que eu tenho esse cuidado em termos de tempo cirúrgico, em perda sanguínea, né, que eu quero que aquele pós-operatório seja tranquilo. Então, assim, por exemplo, outros cuidados que a gente tem que eu não abro mão. Então, a minha paciente, ela faz a cirurgia no dia, e nesse mesmo dia uma técnica de enfermagem da minha equipe, não é uma técnica da clínica ou uma técnica do hospital, independente de onde a gente for fazer essa cirurgia, uma técnica de enfermagem da minha equipe fica com a paciente. Por quê? Porque ela vai aferir sinais vitais, ela vai saber se a paciente está com náuseas, ela vai saber se a paciente está com dor, e ela vai me comunicar isso naquele momento, né? Isso aí é uma tranquilidade que a paciente tem, mas ela mal sabe que quem fica mais tranquilo sou eu. Eu só durmo tranquilo quando eu sei de todos os sinais vitais das minhas pacientes, né? E aí no pós-operatório, né, no dia seguinte, as técnicas me mandam já as fotos, os sinais vitais, me mandam também as fotos da cirurgia, esvaziam o dreno, fazem um curativo da maneira que eu preconizo, porque esse pós-operatório também é importante. Então, uma cinta mal colocada pode atrapalhar o resultado da cirurgia. Vários detalhes, né, que se não é um profissional que está habituado a fazer esse pós-operatório, eles podem prejudicar a cirurgia. Então, isso é uma coisa que eu faço questão. Depois, essa técnica de enfermagem vai à casa da paciente por uns 3 dias. Afere os sinais vitais, que eu sou fã dos sinais vitais. Eu acho que os sinais vitais, eles falam muita coisa sobre o pós-operatório.
Então, afere os sinais vitais e fazem todos os curativos, né? Então, isso me dá segurança para a paciente, né? A paciente acha que é uma segurança primordial para ela, mas é para mim também, né? Eu durmo mais tranquilo, sabendo que todas as pacientes estão bem, estão com sinais vitais adequados, estão com curativos feitos da maneira correta. Então, esse cuidado pós-operatório que dá muita segurança para a paciente e que faz com que uma paciente encaminhe a outra e assim vai indo. E aí faz com que meu consultório seja uma reunião de várias famílias, né? Então, eu opero a mãe, aí eu opero a filha. Aí a gente vai fazendo, né? A cirurgia plástica, eu acho que é uma honra entre as especialidades, é uma característica muito interessante, é uma vantagem da cirurgia plástica, que a gente opera, né, várias regiões do corpo, né? O nosso dia a dia é diversificado. Então, semana passada eu fiz uma otoplastia de uma paciente que eu já tinha operado a irmãzinha dela. Otoplastia, cirurgia plástica de orelhas. Aí no dia anterior eu tinha feito uma face. Aí ontem fiz uma lipoaspiração, uma mamoplastia redutora. Eu acho isso incrível. Eu acho que isso torna nosso dia a dia dinâmico, interessante, desafiador. Eu acho que isso é uma vantagem da cirurgia plástica. E me faz também manter naquela família. Então, eu vou operar a mama, mas minha irmã precisa operar o abdômen. E aí, por isso que uma paciente vai levando outra e isso é muito comum no meu consultório. Isso é maravilhoso porque quebra um pouco essa ideia de que a cirurgia estética não tem todo esse cuidado com a saúde, né, que está por trás envolvido, né, que é para trazer essa segurança e trazer o que eu costumo falar que é também uma visão de estar saudável, é estar com a autoestima em dia. Então, eu vejo que a medicina, ela tem evoluído muito e eu explico às vezes isso até para uma mudança de mentalidade das pessoas, porque a gente paga muito um preço do passado, que realmente talvez por técnicas que não eram tão eficientes ou por cuidados que não era nem possível se ter antigamente, a gente paga hoje um preço por esse receio que as pessoas têm sobre a segurança da cirurgia estética, da cirurgia plástica, e eu acho importante as pessoas saberem disso, para quebrar um pouco. Eu falo muito isso na área do emagrecimento também, que é um preço que se paga por a questão do receio de fazer uso, por exemplo, de um medicamento para emagrecer, porque lá atrás realmente já houve medicamentos que realmente colocavam em risco a saúde, então fica esse tabu. Então acho que é muito interessante aqui, nesse quadro Sendo Saudável, você trazer essa ideia para gerar uma consciência para que as pessoas que, de repente, têm uma visão equivocada da cirurgia plástica em termos de segurança, possam começar a mudar e de repente, assim, facilitar a vida das pessoas que já decidiram fazer uma cirurgia plástica por tanto julgamento e, às vezes, esse receio de que a pessoa não está preocupada com a saúde, está se preocupando só com a estética, porque a partir de agora a gente sabe que existe cuidados e que tornam a cirurgia muito mais segura, né? E aí, falando também de outra cirurgia que eu acho que as mulheres buscam muito, que é a cirurgia de mama. E aí eu imagino que também os desejos devem ser os mais variados possíveis, né, em termos de resultado. Exatamente. E eu sei que aí envolve a escolha de uma prótese, talvez avaliar se essa cirurgia vai ter ou não prótese, qual que é a prótese ideal. E aí, como que você faz isso? Qual que é o cuidado que você tem hoje para recomendar, de repente, aquela mulher que já vem até com a ideia de qual a prótese, já pesquisou, quantos ml quer? Exatamente. Como que você faz esse cuidado? É um tema pertinente, extremamente discutido no meu consultório, e é exatamente isso, Polly. Assim, os desejos são totalmente diversificados e eu acredito que exista beleza em vários tipos de mama, vários tamanhos de mama, e isso é um desafio para mim. Eu gosto de saber disso. Então, às vezes chega uma paciente que quer uma mama marcada, bonita, imponente, às vezes uma paciente mais alta. Eu acho lindo. Vamos colocar essa prótese, essa. Às vezes chega uma paciente que tem mamas grandes, que quer melhorar o formato, não sabe se quer colocar prótese ou se não quer. Então, tem vários desses tipos, né? Com relação à prótese, por exemplo, o que eu falo, né? Existe quase que uma verdade aí que
que a gente escuta no consultório é que a prótese levanta a mama, né? E assim, na minha opinião, não. Na minha opinião, a prótese dá um volume no colo, dá um volume numa roupa colada, uma projeção no vestido, que realmente uma mama sem prótese tem menos essa projeção. Então eu falo bastante para as minhas pacientes, né? 3 questões de prótese, né? Prótese deixa a mama com mais volume no decote, mais volume no colo, deixa a mama mais durinha, deixa a mama mais estável, principalmente quando deita. O paciente se deita, a mama fica mais estável quando tem prótese. Porém, a paciente tem que ter também uma percepção de que não só existem benefícios associados à prótese. E a principal questão, na minha opinião, é que a paciente tem que entender que ela vai muito provavelmente, se ela não fugir à regra, e eu acho que a paciente não pode pensar que vai fugir à regra, muito provavelmente ela vai trocar essa prótese em algum momento da sua vida. Então ela tem que estar preparada de que um tempo médio é 14 anos, 15 anos. As próteses realmente estão cada vez mais modernas, a gente vê muito menos problemas associados à prótese. Mas assim, eu acho que a paciente tem que entender. Isso é a principal desvantagem da prótese. E eu deixo isso muito claro para todo paciente que está me escutando, sabe disso. Eu falei 3 vantagens associadas à prótese. Volume no colo, deixa a mama mais firme, deixa a mama mais estável. Mas eu falo 3 desvantagens. A principal delas, porque vai acontecer com quase todas as pacientes, é a necessidade da troca. A segunda desvantagem é a associação de uma infecção, que ela pode existir. Acontece em aproximadamente de 1 a 3% dos pacientes. Depende muito de fatores associados à paciente, do tamanho da cirurgia. E tem uma terceira questão, que a gente engloba aí vários tipos de doenças extremamente raras, que é a tal doença do silicone. Não sei se você já ouviu falar, o silicone causar um linfoma extremamente raro, ou o silicone causar uma doença de tireoide, artrite, artrose. Isso aí é extremamente raro, mas eu deixo claro aí para todos os pacientes que vão ao meu consultório. Então tem 3 vantagens e 3 desvantagens. Aí eu falo para a paciente mais ou menos o que se espera em termos de resultado em colocar ou não a prótese, e a paciente decide, né, junto à minha opinião, junto à minha avaliação. Então, existem pacientes hoje em dia que fazem a cirurgia de explante de mama, não sei se já ouviu falar, retiram pacientes que têm prótese há muito tempo e decidem por retirar a prótese, e a gente faz uma reconstrução da mama usando gordura do próprio corpo. Tenho pacientes muito satisfeitas com essa cirurgia, mas a maioria, com certeza, são pacientes que têm pouca mama e decidem aumentar a mama com o uso de prótese. E é um resultado fantástico também. Sinceramente, Polly, eu não acho que existe certo ou errado, sabe? Então, uma paciente que quer fazer uma mastopexia sem prótese, eu super entendo. Uma paciente que quer fazer a masto com prótese, eu super entendo também. Eu só acho que existem características, existem questões que toda paciente tem que saber. E é interessante, assim, quando você fala da duração, né, da prótese, ter essa visão de que em algum momento ela tem que estar junto, né? Ela não vai só ver o resultado imediato, mas também ter essa noção para lá na frente também se preparar, né, para essa troca. Mas existe alguma perspectiva de próteses que duram mais? Existe alguma visão? Ou isso já é do próprio, da questão do material, essa necessidade de troca por segurança, digamos assim? Polly, a questão de prótese de mama, a gente acha que não, mas é uma cirurgia relativamente recente. Eu posso estar errando aqui em termos de dados, assim, de anos, certo? Mas até uns 20 anos, os Estados Unidos não colocavam prótese de silicone. Então, é uma cirurgia recente. A gente tem aqui, nós brasileiros, temos uma experiência maior do que os americanos em termos de tempo de colocação de prótese. Uau. Mas, por outro lado, a gente tem poucos estudos. Eu falo isso, assim, muito baseado nos estudos, mas também baseado no que a gente vê no nosso consultório. Então, eu não vou falar para paciente que a prótese é para sempre, sendo que
um certo público do meu consultório é de pacientes que vêm ao meu consultório tentando para trocar a prótese. Porque viu no exame de imagem que tem um grau de contratura, ou então a paciente sente alguma dor, né? Associado a quando a contratura é a principal causa da troca da prótese. O que é a contratura? É o encapsulamento. Ao redor de toda a prótese, seja ela de joelho, de quadril, qualquer prótese do corpo. Corpo estranho, né? Exatamente, é um corpo estranho. Então, o organismo ele vai responder com um tecido inflamatório que vai evoluir por um tecido cicatricial. Esse tecido cicatricial ele vai se estreitando ao longo de muitos anos e vai fazendo uma reação de corpo estranho no sentido de meio que expulsar aquela prótese. Só que isso acontece ao longo de muitos e muitos anos, né? O tempo médio aí mais ou menos 14, 15 anos atualmente, né? Com as próteses mais modernas. Então, assim, isso tem que estar claro na cabeça da paciente, que existe essa questão de troca de prótese, né? Há pacientes que eu já vi com 30 anos de prótese, 35 e tão bem, já vi, mas não é a regra. Essa que é a questão, Sim. Entendeu? Então, acho que a paciente tem que estar preparada. Agora, sim, conhecendo bem aí as pacientes, né? São 10 anos de consultório, assim, bem vividos, né? Que meus consultórios são intensos, né? São muito bons, pacientes muito legais, mas são muitos pacientes, né? Às vezes, você já teve a oportunidade de ver. Eu vejo que as mulheres têm essa questão de ter que trocar a prótese, mas também a mama, ela continua envelhecendo, né? Então, as pacientes também vai dar esse prazo de troca da prótese, é mais ou menos o momento que a paciente quer melhorar a mama novamente. Sim, que já deu tempo de aquela mama ficar diferente de novo, né? Exatamente, né? Então, assim, vou fazer a cirurgia plástica e minha mama vai cair? Com certeza, né? Com certeza, faz parte do envelhecimento natural, não só da mama, mas do corpo todo, que a mama ceda um pouquinho. E é legal que ela ceda até, na minha opinião, né? Sim, dá um aspecto talvez mais natural. Então, mas assim, tem todo tipo de paciente também. Tem a paciente que não quer que ceda e eu super entendo. Fica bonito também, né? Então, tem várias formas aí de agradar a paciente no quesito cirurgia plástica de mama. E é engraçado que, assim, as nossas pacientes vão ao nosso consultório e aí a gente pede os exames e aí depois elas voltam e eu faço... eu tenho total objetivo, tenho como um dos objetivos o entendimento da paciente com relação à mama. Então, a gente vai conversando com a paciente, a minha técnica de enfermagem da minha equipe, ela vai escrevendo tudo. Então, eu pergunto, o que você acha da sua mama? Eu acho minha mama grande. Então, isso é interessante para eu entrar um pouquinho na cabeça da paciente e ter esse entendimento que vai ser legal para a execução da minha cirurgia. Você acha sua mama grande? Você acha sua mama caída? Às vezes a paciente acha a mama dela caída e eu não acho. E pelos princípios do livro, a mama não é caída. Né? Entendeu? Então isso é bem subjetivo, é muito interessante isso. A cirurgia de plástica mamária é extremamente interessante porque existe uma subjetividade muito grande. E aí envolve até esse aspecto emocional mesmo, né? De repente, algumas mulheres terem o perfil de buscar sempre estar cada vez buscando os detalhes e, de certa forma, essa perfeição. E aí existe a habilidade também de ter cuidados com esses excessos. E aí eu falo do ponto de vista emocional, que também deve acontecer. Talvez aquela mulher que quer fazer cirurgias e que já está ótima e que às vezes não se vê tão bem, né? E aí existem esses dois lados. Agora, uma dúvida pessoal, até minha, de consultório mesmo, com relação à questão de cirurgia de abdômen. Que tem mulheres que já me falaram assim, olha, eu vou fazer minha cirurgia porque não tem problema eu fazer a cirurgia agora, porque talvez ali, doutor Augusto, que também é um olhar clínico, né, de falar assim, olha, eu trabalho muito com meta, né, então quando o paciente vem para mim, eu geralmente avalio ali um exame de composição corporal, estabeleço junto com o paciente uma meta de peso que seja saudável, que esteja de acordo com o objetivo da pessoa, e às vezes coincide, falou assim, mas isso foi exatamente o que o doutor Augusto me falou, ele falou que, só que eu fiz lá contas, fiz bioimpedância, fiz um tanto de coisa,
doutor Augusto olhou e falou, você tem que emagrecer X quilos e coincide com o resultado que eu também propus. E talvez até da sua experiência de hoje olhar e ter uma noção de técnica cirúrgica, o que vai realmente influenciar o resultado, que às vezes a mulher não está tão ocupada, ela quer agilidade, ela quer fazer a cirurgia logo. E às vezes tem mulheres que chegam para mim e falam, olha, mas eu vou fazer logo minha cirurgia para ter logo um resultado e deixar o abdômen já mais, talvez, bonito e depois eu continuo emagrecendo. Como é isso? Na verdade, existe diferença entre emagrecer antes e emagrecer depois da cirurgia? Isso perde em termos de resultado, de facilidade técnica cirúrgica? Por que você recomenda que as mulheres emagreçam antes da cirurgia, mas é possível também elas continuarem emagrecendo depois e pouparem o resultado? Como que funciona isso? Muito interessante isso. Isso é um outro tema bastante interessante do nosso consultório. Mas, assim, basicamente, para a cirurgia plástica abdominal, eu vejo muito a questão da gordura visceral. Porque gordura visceral é algo que a gente não consegue melhorar na cirurgia plástica. E, pelo contrário, às vezes, a gente deixa até um abdômen pouco estético se a gente fizer uma abdominoplastia com uma paciente com excesso de gordura visceral. É aquele abdômen meio estufado, que não fica legal. Por mais que a gente corrija com aplicatura, se a paciente não tiver uma redução dessa gordura visceral, o resultado estético também não fica agradável. Então seria aquela gordura interna que é ali recobrindo os órgãos e que ela vai precisar perder sozinha, né? Na verdade, assim, com acompanhamento médico, mas que ela vai precisar antes, não é uma gordura que dá para aspirar, é isso? Exatamente, essa gordura ela é intraabdominal, a gente não faz o acesso dessa gordura. Existem até cirurgias, mas são cirurgias extremamente arriscadas que não vêm ao caso, mas o ideal é que a paciente chegue ao nosso consultório com um estilo de vida saudável. Então, a paciente, às vezes, está no limite ali do peso, mas você vê que a paciente está sendo acompanhada, né? Está com uma orientação nutricional, está com uma... Você vê que aquela cirurgia vai dar um resultado muito bonito e a paciente não vai ter uma perda do resultado no pós-operatório. Então, a paciente está legal no pré-operatório nesses quesitos aí de saúde, né? Ela está empenhada em melhorar. E a gente vê que não tem grande gordura visceral, que a gente pode melhorar o resultado do abdômen com uma aplicatura. Agora, tem a outra paciente que está acima do peso, né? Essa paciente tem que melhorar a questão nutricional, endocrinológica, e ela tem que ter uma redução da gordura visceral. Em média, a gente observa, assim, a avaliação de consultório, é que se a paciente tem 1,65 m e que se ela emagreceu, conseguiu chegar assim abaixo dos 75, então assim 10 quilos acima da altura, né, dos centímetros da altura, após a vírgula, 1,65 vai para 75. Então, se ela conseguiu abaixar para um pouco menos que 75, a gente já consegue dar um excelente resultado para ela na abdominoplastia. Isso aí é algo que a gente vê no consultório. Isso aí dá mais na nossa experiência. Uhum. Dá um IMC limítrofe ali, né? Agora, sim, essa paciente, ela ainda está acima do peso, só que ela tem que estar com um estilo de vida saudável, porque isso vai nos assegurar de que esse resultado vai ser potencializado no pós-operatório. E isso é o que a gente vê. Então, a paciente vai perder flacidez, vai perder gordura, vai perder medidas. E isso vai ser mais um incentivo para que ela continue com o estilo de vida saudável que ela está apresentando no pré-operatório. Ou seja, acaba que a cirurgia plástica realmente se torna mais um facilitador nessa caminhada da mulher que já entende que o resultado estético ele é importante, e aí eu falo isso no dia a dia, apesar de terem correntes que não querem levar em conta esse bem-estar, essa qualidade de vida e ver puramente a pessoa estar viva e tá ótimo, mas na verdade ela pode sim mais se sentir melhor, elevar a autoestima, melhorar qualidade de vida, relacionamentos com a família, com o esposo, em casa, e isso tudo vai trazer um resultado. Então, na prática, eu acho que esse é um grande incentivo aí para as pessoas que estão em casa e querem melhorar, né, do ponto de vista estético, ter um equilíbrio melhor no
corpo. E eu quero agradecer, né, a participação do Dr. Augusto, porque aqui eu acho que você vai ter que voltar, porque as pacientes que estão hoje, né, já fazendo acompanhamento com o Dr. Augusto sabem, né, sobre essa questão da competência e que a agenda é cheia. Então a gente já vai agendar, quem sabe, uma próxima vinda aqui ao quadro Sendo Saudável daqui a uns 6 meses, que é quando vai ter vaga na agenda do Dr. Augusto, talvez. Então, e para quem está pensando em fazer cirurgia esse ano, tem que agilizar, porque em breve aí a agenda já deve estar lotada para esse ano. Mas eu quero agradecer a sua participação. Foi um enorme prazer receber você. E aqui, quando eu recebo você, eu recebo, acho que toda a família. E conhecendo, eu acho que cada vez mais eu vejo isso, que existe uma história atrás de cada pessoa e que às vezes a gente vai conhecer sabendo da família, sabendo do histórico e pegando esses depoimentos, que eu acho que hoje muitos nossos pacientes, eles vêm dessas indicações, né, da família que indica, os amigos, que acaba criando essa teia que quando você se vê, você já está totalmente imerso ali numa família, numa cidade e cada vez mais atendendo e ajudando pessoas a se sentirem melhor, que eu acho que isso que é o principal, né, eu acho que da medicina a gente poder servir e gerar um bom sentimento em que a pessoa se tornou está se sentindo melhor depois de te conhecer ou de fazer um procedimento cirúrgico. Então, eu acho que essa que é o principal valor em ser médico e poder contribuir na vida das pessoas. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, Polly. Eu também concordo demais com você. É um privilégio de nós médicos, né, termos como ofício melhorar a vida das pessoas, né? Então é o nosso trabalho, nosso ofício e assim a gente ainda colhe isso, né? Ainda recebe por isso, né? É muito bom, é realmente um privilégio da medicina. E quem quiser conhecer do seu trabalho, marcar uma consulta para fazer uma avaliação, para saber se já está preparado para cirurgia, se quais são os cuidados que essa pessoa individualmente, que essa avaliação individual é fundamental, vai ter que ter antes e depois da cirurgia, como é que ela faz para marcar uma consulta com você, poder se preparar para uma cirurgia? Vai lá no nosso Instagram, Dr. Augusto Gurgel, e vai ter um linkzinho lá e vai ter o contato com a nossa secretária, Aline e Andressa. São pessoas maravilhosas também. É isso aí, gente. Entre em contato lá, então, com a Aline e a Andressa. Não perca tempo e comece a planejar, realizar o seu sonho aí, quem sabe ainda em 2025. Muito obrigada, Augusto. Eu que agradeço. Muito obrigado.